Você sabia que o seu quarto pode estar silenciosamente encurtando a sua vida? Pode até soar um pouco dramático, mas muitos idosos dormem em ambientes que, sem perceberem, estão afetando negativamente a sua saúde. Seja pela iluminação, disposição dos móveis ou até mesmo pelos objetos aos quais você já se acostumou a manter ao lado da cama. Aquilo que parece familiar e inofensivo pode, na verdade, estar prejudicando o seu sono, sua segurança e até mesmo a sua função cerebral. E aqui vai uma verdade importante. À medida que envelhecemos, o ambiente ao nosso redor passa a importar ainda mais. Porque basta um pequeno risco, uma noite mal dormida, um incômodo despercebido, para causar um impacto muito maior do que antes. Se você tem 60, 70 ou 80 anos e quer se manter ativo, independente e com boa saúde por mais tempo, talvez seja a hora de olhar para o seu quarto com novos olhos. Neste vídeo, vamos mostrar 5 coisas surpreendentes que você deve remover do seu quarto imediatamente. Não porque sejam feias ou por serem bagunça, mas porque estão silenciosamente diminuindo suas chances de ter uma vida longa, confortável e saudável. E não se preocupe, não vamos transformar sua casa num hospital. A ideia aqui é fazer pequenas e inteligentes mudanças que te ajudem a viver mais, dormir melhor e se movimentar com mais segurança, sem abrir mão do seu conforto. Então pegue uma caneta ou apenas relaxe e reflita. Você pode se surpreender com o que está, em silêncio, a poucos passos do seu travesseiro. Número 1. Excesso de eletrônicos perto da cama. Um dos hábitos mais perigosos que os idosos desenvolvem, muitas vezes sem perceber, é manter vários dispositivos eletrônicos ao alcance da cama. Estamos falando de celulares, tablets, televisões, relógios digitais e qualquer coisa que pisque, apite ou emita luz. Pode parecer inofensivo. Afinal, fomos nos acostumando aos aparelhos ao longo dos anos e hoje eles fazem parte da nossa rotina. Mas aquele zumbido dos eletrônicos, a luzinha fraca de um celular carregando, ou o brilho constante de um relógio digital. Tudo isso atrapalha o corpo a descansar, se reparar e se renovar. À medida que envelhecemos, nosso sono se torna mais frágil. E o que muitos não sabem é o quanto a luz artificial pode enganar o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. A mínima presença de luz azul já é suficiente para manter o corpo em estado de alerta, impedindo o sono profundo e restaurador. E é justamente nesse estágio do sono que o cérebro elimina toxinas, os músculos se recuperam e o sistema imunológico se fortalece. Quando esse processo é interrompido noite após noite, o risco de perda cognitiva, depressão e até problemas cardíacos aumenta. Mas existe outro perigo também, principalmente para quem tem 70, 80 anos ou mais, o risco de incêndio. Filtros de linha sobrecarregados, cabos mal encaixados atrás do criado mudo ou extensões baratas pelo chão, não são só feios, são perigos reais. Um fio desgastado pode parecer inofensivo, até começar a soltar faíscas atrás de uma cortina. Você ficaria surpreso com a frequência que incêndios em quartos começam por detalhes assim. E além do risco técnico, tem o ruído mental. Um celular ao lado do travesseiro não é só um aparelho, é uma janela aberta para mensagens, notícias, preocupações. Em vez de relaxar, sua mente continua ligada ao mundo lá fora, mesmo quando o corpo tenta descansar. Agora pense, você já acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira na cama? Já se viu olhando o relógio toda hora ou rolando a tela do celular às 2 da manhã, sem saber por quê? Isso não é só insônia, é um problema de ambiente. Se você quer realmente dar ao seu corpo e ao seu cérebro a chance de se curar durante a noite, comece por aqui. Remova os eletrônicos desnecessários do quarto. Troque por algo que acalma, uma luminária com luz quente, um livro de papel, uma foto de alguém querido, algo que diga ao seu corpo: agora está tudo bem, pode relaxar. Uma senhora com quem falei recentemente, a dona Evelyn, de 72 anos, precisou de apenas 3 noites carregando o celular na cozinha em vez da mesa de cabeceira. E notou a diferença. Ela me disse:
Eu não fazia ideia do quanto aquela luzinha e os apitos me deixavam meio acordada a noite toda. Às vezes, o primeiro passo para viver mais é simplesmente eliminar o que atrapalha. E o seu quarto pode ser o melhor lugar para começar. Número 2. O ar contaminado por fragrâncias sintéticas. Um erro comum que muitos idosos cometem, sem nem pensar duas vezes, é o uso de fragrâncias artificiais no quarto. Velas aromáticas, purificadores elétricos de tomada, sprays que prometem eliminar odores. Pode até parecer algo agradável, até aconchegante. Mas para quem já passou dos 60, esses produtos podem estar fazendo muito mais mal do que bem. Eles liberam compostos orgânicos voláteis, os chamados COVs, que nada mais são do que químicos no ar, que você respira sem perceber. O nome pode ser brisa de lavanda ou algodão limpo, mas o que você está inalando pode conter formaldeído, benzeno, fitalatos, substâncias tóxicas. E aqui vem o detalhe importante. Com a idade, nosso olfato perde sensibilidade. Ou seja, muitos idosos acabam usando mais produto do que o necessário, sem perceber que o ar já está saturado. Para alguém com 30 anos, essa exposição pode não causar sintomas imediatos. Mas após os 70, os pulmões são menos elásticos, o metabolismo de desintoxicação é mais lento, e o corpo se torna mais sensível ao que antes parecia inofensivo. É por isso que tantos idosos desenvolvem sintomas misteriosos. Dor de cabeça, olhos coçando, garganta irritada, tontura, sem nem imaginar que a causa pode estar na vela perfumada ou no spray de ar fresco. E não afeta só os pulmões. Essas fragrâncias também podem interferir nos hormônios e no ciclo do sono. Elas irritam as vias nasais, o que leva a mais ronco, mais respiração pela boca e menos oxigênio durante a noite. Com o tempo, essa irritação constante afeta sua energia, clareza mental e até a saúde do coração. Um senhor que conheci, o Roger, de 78 anos, costumava acender uma vela de lavanda toda noite antes de dormir. Ele achava que isso o ajudava a relaxar. Mas depois que o médico recomendou eliminar todas as fragrâncias sintéticas do quarto, ele notou que parou de tossir pela manhã, os olhos deixaram de lacrimejar e voltou a dormir a noite inteira. Hoje, ele usa apenas uma tigelinha de bicarbonato de sódio com algumas gotas de óleo essencial verdadeiro. Mesmo efeito calmante, sem os danos. A verdade é que a natureza já nos deu tudo o que precisamos para relaxar e respirar bem. Ar fresco, uma plantinha ao lado da cama, talvez um toque de óleo de lavanda no tecido, mas nunca aerosol no ar. Se o seu quarto cheira demais a limpeza, ou parece forte demais, isso é um sinal de alerta, não um benefício. Se você ainda está assistindo esse vídeo e achou essas dicas úteis, comenta número 2 aqui embaixo para eu saber que você está comigo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo que informa e inspira. Agora vamos seguir em frente. Número 3. Excesso de eletrônicos que atrapalham o sono. Hoje em dia, muitos quartos, especialmente de adultos mais velhos que querem se manter conectados, estão lotados de dispositivos eletrônicos. Celulares carregando no criado mudo, televisão na parede, relógios digitais que brilham a noite toda, tablets, caixas de som sem fio, até mesmo máquinas de CPAP com luzes piscando. Parece inofensivo, até útil. Mas esse excesso de eletrônicos pode silenciosamente estar roubando de você algo essencial após os 70 anos: o sono profundo e restaurador. Com o envelhecimento, o sono fica mais leve. A capacidade do cérebro de entrar e permanecer nas fases mais reparadoras do sono fica mais frágil. E mesmo pequenas fontes de luz azul, como aquele piscar no canto do quarto ou a tela do celular antes de dormir, podem confundir o relógio biológico. A luz azul bloqueia a melatonina, o hormônio que diz ao cérebro que é hora de dormir. Você pode até adormecer, mas não se mantém dormindo. E se dorme, é um sono leve, agitado, e você acorda sentindo-se exausto. Mas não é só a luz. Muitos desses aparelhos nunca ficam totalmente silenciosos. Alguns emitem zumbidos leves ou sons de baixa frequência que o ouvido se acostuma,
mas o sistema nervoso continua percebendo. E aqui vai algo que poucos comentam. Campos eletromagnéticos gerados por muitos aparelhos juntos podem estimular o cérebro o suficiente para impedir o sono profundo. Por isso, mesmo indo para a cama às 10 da noite e acordando às 7 da manhã, você ainda sente que não descansou de verdade. Deixe-me compartilhar uma história. Linda, uma professora aposentada de 72 anos, dormia com o celular ao lado da cama, rolando a tela antes de dormir e checando e-mails assim que acordava. Também mantinha o controle da TV por perto, caso não conseguisse pegar no sono. Quando contou ao médico sobre o sono ruim e o cansaço constante, ele não receitou nenhum remédio. Ele apenas sugeriu remover todos os eletrônicos do quarto por 2 semanas, como um experimento. Ela desligou o Wi-Fi à noite, deixou o celular em outro cômodo e até cobriu a luz do purificador de ar com um pedacinho de fita. Em 1 semana, o sono ficou mais profundo. Parou de acordar 4 vezes por noite e aquela névoa mental começou a desaparecer. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz exige silêncio e simplicidade. E isso começa por limitar os sinais, sons e luzes constantes que os aparelhos modernos emitem. Seu quarto deve ser um refúgio de calma, não um centro tecnológico. Se necessário, mantenha um telefone de emergência longe da cama. Use cortinas blackout, relógios analógicos e aparelhos que não emitem luz. Quanto menos barulho digital, mais natural e profundo será o seu descanso. E quanto melhor você dorme, mais tempo e com mais saúde você vive. Número 4. Remédios antigos ou fora de uso que podem te prejudicar em silêncio. Muitos idosos mantêm seus medicamentos no quarto, geralmente na gaveta de cima ou ao lado da cama, para ter acesso rápido. Faz sentido à primeira vista. Se você acorda com dor no meio da noite ou precisa tomar algo cedo, está tudo à mão. Mas aqui vai algo que talvez você nunca tenha pensado. Aquele frasco do ano passado, os comprimidos que o médico já mandou parar, mas que você guardou só por precaução. Esses pequenos frascos podem transformar o seu quarto num verdadeiro campo de risco silencioso. Vamos encarar a realidade. A maioria das casas tem remédios vencidos, escondidos em gavetas. Soníferos, antibióticos antigos, remédios para o coração, analgésicos de cirurgias passadas. Mas os medicamentos não apenas perdem potência com o tempo, eles podem se tornar perigosos. A composição química pode mudar, trazendo efeitos colaterais inesperados. E mesmo que ainda não estejam vencidos, tomar o comprimido errado na hora errada, especialmente quando você está sonolento ou meio acordado, pode ser arriscado. Um erro simples, como pegar um remédio para dormir achando que é para pressão, pode trazer consequências sérias. Mas tem também um lado psicológico. Quando os remédios ficam visíveis e ao alcance, eles reforçam a ideia de que nossa saúde depende exclusivamente de um comprimido. Esse pensamento, especialmente entre idosos, pode diminuir a motivação para se movimentar, se alimentar melhor ou buscar alternativas naturais. O quarto deixa de ser um espaço de força e passa a representar declínio. Remover aqueles frascos antigos ou desnecessários pode mudar silenciosamente a sua relação com o próprio corpo. Vou contar o caso do George, um carteiro aposentado de 78 anos. Ele tinha pelo menos 12 frascos em cima da cômoda. Alguns vencidos, outros ele nem lembrava mais para que serviam. Depois de uma queda que o levou ao hospital, uma enfermeira visitou sua casa e revisou todos os frascos. Mais da metade estavam vencidos ou desatualizados. E ele me disse algo que ficou na minha mente. Eu não percebia o quanto esses frascos me faziam sentir velho, como se eu precisasse deles só para aguentar o dia. O que podemos aprender com George? Ter os remédios por perto não significa que você tem o controle. Talvez eles é que estejam controlando seus hábitos. O melhor passo? Revisar cada frasco no seu quarto. Jogue fora tudo o que estiver vencido ou não for mais usado. Fale com seu farmacêutico sobre a forma correta de descarte. E mantenha apenas os medicamentos realmente necessários, etiquetados com clareza e de preferência fora do quarto. Você vai se surpreender com a leveza e a sensação de liberdade que vem
quando esses lembretes silenciosos de doenças antigas vão embora. Às vezes a paz não vem de adicionar algo novo, mas de finalmente deixar ir o que já não te serve. Se você ainda está assistindo esse vídeo e essas dicas estão fazendo sentido para você, comenta número 4 aqui embaixo. Quero saber que você está comigo. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos criando conteúdos que informam e inspiram. Agora vamos seguir em frente. Número 5. Eletrônicos que desregulam o ritmo natural do seu corpo. Muita gente pensa que ter uma TV no quarto é só uma forma de conforto, algo para relaxar antes de dormir. Mas a verdade é que manter eletrônicos como televisores, tablets, celulares ou até relógios digitais com tela brilhante no quarto pode estar minando sua saúde de forma silenciosa e acumulativa. Vamos começar pela luz. A luz azul das telas pode confundir o relógio biológico do seu corpo, o chamado ritmo circadiano. Ela diz ao cérebro que ainda é dia, mesmo que já sejam 10 da noite. Isso prejudica a produção de melatonina, o hormônio que te ajuda a adormecer e manter o sono. E ao longo dos anos, dormir mal não te deixa apenas cansado. Enfraquece o sistema imunológico, afeta a memória, retarda a cicatrização e aumenta o risco de doenças cardíacas e diabetes. Depois, tem a questão da estimulação mental. Mesmo se você estiver vendo um documentário calmo ou rolando fotos dos netos, o seu cérebro continua ativo. E não relaxa de verdade. Demora mais para desligar. Você talvez nem perceba, mas fica mais difícil entrar no sono profundo e restaurador. E é esse tipo de sono que o corpo usa para reparar os músculos, regular os hormônios e limpar toxinas do cérebro. Se você deixa de ter esse sono por muito tempo, vai sentir os efeitos, mesmo sem saber exatamente o que está errado. E tem ainda um detalhe mais sutil. Muitos idosos começam a usar o som da TV como companhia à noite, para não se sentirem sozinhos. Parece reconfortante, mas vem com um preço. Esse hábito pode reforçar o sentimento de solidão a longo prazo, porque em vez de lidar com as emoções de forma saudável, como escrever num diário, ligar para alguém ou simplesmente sentar em silêncio, a pessoa só disfarça a solidão com barulho de fundo. O entorpecimento emocional parece mais fácil, mas bloqueia a cura emocional verdadeira. Vou contar o caso da Linda, de 82 anos. Ela dormia todos os dias com o noticiário ligado. Dizia que isso a fazia se sentir conectada, mas também percebia que acordava mais durante a noite. Ansiosa e cansada, um especialista do sono sugeriu: tire a TV do quarto por apenas uma semana. E sabe o que aconteceu? Linda voltou a dormir a noite toda, pela primeira vez em meses. Hoje, ela escuta música suave ou audiolivros na sala, e só depois entra no quarto calmo, sem telas, pronta para descansar de verdade. Você não precisa eliminar toda a tecnologia da sua vida, mas o seu quarto deve ser um espaço de descanso, não uma segunda sala de estar. Isso significa sem luzes piscando, sem telas chamando sua atenção, sem dispositivos mantendo seu corpo em alerta. Em vez disso, tente ler um livro físico antes de dormir. Use um abajur com lâmpada quente e suave. E até trocar aquele relógio digital brilhante por um relógio analógico discreto pode fazer uma diferença notável. Quanto mais envelhecemos, mais sensíveis nos tornamos a esses pequenos distúrbios. E mais importante se torna dar ao nosso corpo o descanso que ele realmente precisa. Criar um quarto escuro, calmo e livre de tecnologia pode parecer simples, mas é uma das ações mais poderosas e silenciosas que você pode tomar para viver não só mais tempo, mas com mais qualidade de vida. Considerações finais. O seu quarto não é apenas o lugar onde você dorme. É onde o seu corpo se reinicia, se repara e encontra paz. E nos seus 60, 70 anos ou mais, isso importa mais do que nunca. O que te cerca à noite pode influenciar silenciosamente como você envelhece, como pensa, como descansa e até quanto tempo vive. As 5 coisas que falamos hoje podem parecer pequenas isoladamente, mas quando você as remove,
algo poderoso acontece. Você cria um espaço que apoia o seu corpo, em vez de trabalhar contra ele. Um lugar onde o sono é profundo, o ar é limpo, a mente está calma e a cura realmente acontece. Agora quero te fazer um convite. Hoje à noite, ao olhar ao redor do seu quarto, o que você sabe que precisa deixar ir? Talvez seja aquela pilha de revistas empoeiradas, nunca lidas, ou aquela vela aromática que já passou da hora, ou quem sabe, algo mais emocional, um presente de alguém que já não está mais na sua vida, mas cuja lembrança ainda permanece, de uma forma que não traz paz. Você já viveu o suficiente para saber que a paz não acontece por acaso. Ela é criada pelo que escolhemos manter e talvez mais ainda, pelo que decidimos deixar ir. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua opinião é importante. Ler seus comentários nos inspira profundamente e nos motiva a continuar. Se você gostou desse vídeo e achou útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.